Bom, eu sou Wagner Balera, professor titular de Direito Previdenciário na PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tenho 40 anos já de atividade na área de previdência. Basicamente a minha história se inicia no âmbito da previdência social. Eu fui durante muitos anos procurador da Previdência Social, que é um cargo oficial, público, Hoje pertence à Advocacia Geral da União, já estou aposentado nessa função, e trilhei duas carreiras, a carreira pública e a carreira universitária, onde eu galguei os vários postos que a vida docente exige, Eu fiz mestrado, doutorado, livre docência e hoje sou professor titular, que antigamente se chamava professor catedrático, na área de direito previdenciário. Depois de minha aposentadoria, então, eu ingressei no mercado como especialista nessa nossa área, E tenho trabalhado, então, nos segmentos da previdência pública, da previdência privada, tanto a fechada quanto a aberta. A relação da academia é o seguinte, eu sou um dos fundadores da academia. Fui convidado pelo Fernando Silveira, que é o autor da ideia, da academia, e participo desde a primeira reunião. Então, sou ao tempo ainda os acadêmicos serão chamados acadêmicos catedráticos. Então, eu sou ainda um dos acadêmicos catedráticos da primeira configuração da academia. Então, a primeira lei, porque Previdência Social existe já, desde 1923, isto é, a Previdência Obrigatória, da qual todos nós participamos na qualidade de trabalhadores. A Previdência Privada nasceu no Brasil em 1977, veja, um ano depois de eu ter ingressado no âmbito da Previdência Social. Então foi a Lei 6435 que disciplinou a Previdência Privada no Brasil, distinguindo duas realidades. A realidade da Previdência Fechada, que são chamados fundos de pensão, integrados pelas empresas ou grupo de empresas, e a modalidade aberta, que é onde o mercado de seguros, atua. O mercado de seguros tem como um dos seus produtos, no chamado ramo vida, o segmento previdência. O mercado fechado cresceu basicamente à sombra das empresas estatais. Então, o Estado brasileiro investiu em previdência para os funcionários das empresas estatais. E hoje ainda é assim, quer dizer, as 4 ou 5 maiores entidades de previdência fechada são do segmento estatal. É o caso, por exemplo, da Previ, que é o Banco do Brasil, da FUNCEF, do Banco Central, da Caixa Econômica Federal. Enfim, o ranking das entidades fechadas nasceu e se desenvolveu no ambiente das empresas estatais. Depois a cultura previdenciária foi crescendo e hoje já o segmento tem mais de 600 entidades de previdência privada, com um patrimônio significativo, talvez seja no âmbito assim, do dinheiro que existe no mercado, um dos mais específicos aportes, São os chamados investidores institucionais. Já a previdência aberta, que é a que está mais próxima do seguro, A previdência aberta é uma espécie de seguro. Essa também se desenvolveu muito a partir de 77, mas o seu grande impulso ocorreu com um produto impressionante na sua evolução. E que hoje esse produto já tem mais de 40 milhões de adquirentes, que é o chamado
PGBL. A cereja do bolo do mercado da Previdência Privada Aberta foi a criação do PGBL e, com ele, um modo de ser previdência privada. Porque você imagina sempre previdência, né? É aposentadoria. Cada pessoa, quando começa a trabalhar, fica sonhando com a aposentadoria. Com a deficiência da previdência social pública, que fornece uma aposentadoria de valor muito baixo, não é verdade, não é? A média não chega a R$2.000. Então você que tem uma renda melhor vai comprar um plano de previdência privada no mercado. Então as seguradoras oferecem esse produto e aí cada qual pode contribuir com o seu poder aquisitivo, né? Então quem tem um melhor poder aquisitivo pode fazer um plano bem mais convidativo e interessante. Com uma vantagem extraordinária, que isso foi o bom senso do legislador. O legislador criou um mecanismo, aliás, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, onde nasceu, né? A ideia do PGBL é uma ideia dos americanos, né? Lá é o chamado Plano K, né? Com o chamado incentivo fiscal. Então você faz esse plano e pode abater do imposto de renda que você teria que pagar para o fisco, né, para o leão. Você pode abater o que você investe em previdência privada, até 12% da sua renda bruta, você abate do tributo que você vai pagar. Então isso de fato deu um grande impulso ao mercado e talvez seja um dos segmentos do mercado de seguro que tenha dado um salto mais expressivo. Para que se tenha uma ideia, já são, como eu já disse, são mais de 40 milhões já de planos de previdência privada nessa modalidade. Você imagine que previdência é basicamente a constituição de uma reserva. Na linguagem do seguro, é o que se chama uma reserva técnica, porque você vai acumulando aquele dinheiro para fruir lá na frente, num período que pode levar 10, 15, 20, 30 anos. É uma acumulação de longo prazo, portanto, é como se fosse um planejamento financeiro da sua velhice. Você vai pensar em sacar esses recursos quando já estiver se retirando do mercado de trabalho. Portanto, é um investimento que será amadurecido a longo prazo. Então, num grande fundo financeiro. Então, esse capital representa uma alavanca poderosa na economia do país, porque ele permite o planejamento do investimento com projetos de longo prazo, quer dizer, projetos de infraestrutura, o setor, as finanças da previdência privada no mundo inteiro e também no Brasil, investe muito em projetos de infraestrutura que são alavancas do crescimento econômico. Então, esse setor é um player indispensável hoje em qualquer desenvolvimento econômico. Hoje se fala muito, não é, no desenvolvimento sustentável. A economia tem que crescer, é verdade, todos queremos que a economia cresça cada vez mais, porque crescendo a economia, cresce o emprego, crescem as oportunidades de negócios e assim por diante. Mas é fundamental também que o desenvolvimento seja sustentável. E o caráter social desse setor, né, porque a previdência, qualquer previdência é sobretudo uma proposta social, né, de bem-estar social, do chamado estado do bem-estar social, faça com que os investimentos sejam selecionados. Quer dizer, ninguém jamais vai pensar em utilizar o dinheiro da Previdência para construir uma fábrica de armamentos. Isso não interessa. Esse projeto absolutamente não interessa do ponto de vista previdenciário. É a paz social que a Previdência proporciona. Então, também nesse sentido, a Previdência será importantíssima na construção de um desenvolvimento sustentável, que é aquele que, sim, utiliza as riquezas presentes, mas preserva essas riquezas para gerações futuras. Eu acho que todo o mercado privado, enfim, o mundo dos negócios, dependeu e depende ainda muito do que são chamados esses investidores institucionais. Se você pegar, então, o mapa de movimentação das bolsas de valores, né, onde, enfim, as empresas apresentam o seu produto, que são as ações, é alavancado pelo dinheiro da Previdência. Quer dizer, a Previdência hoje ainda
Claro, existe o capital financeiro, que é a essência do mundo capitalista, é o capital financeiro. Mas depois do capital financeiro, é o capital das instituições de previdência que representa o avanço econômico que o Brasil teve, felizmente, nos últimos 30 ou 40 anos. Nós temos, então, a cadeira de direito previdenciário está presente tanto na formação dos alunos, dos estudantes do curso de direito, daqueles que querem ser bacharéis em direito e depois advogados, juízes, promotores, como também no âmbito do pós-graduação. O pós-graduação é o mestrado, né? Pessoas que se preparam para a carreira docente, o mestrado e o doutorado. Então, isso já também nós temos a disciplina do previdenciário nessas duas áreas. E, no caso da previdência privada, no nível do pós-graduação, um semestre do período letivo é dedicado aos estudos e ao debate das questões de previdência privada. O mercado está crescendo. Talvez, nesse momento que nós estamos conversando, falar isso soa até de maneira estranha, né? A economia do Brasil está num momento de interrogação, digamos assim, né? Dizermos isso de uma forma mais suave possível, né? Nós temos uma interrogação, o que vai acontecer na nossa economia? Mas o segmento de previdência privada no ano 2015, nós estamos em outubro de 2015, né? O segmento de previdência privada no ano 2015 vai apresentar crescimento comparado com o ano 2014. Veja que isso é um dado significativo. Inúmeros setores da economia estão em franco decréscimo. Normalmente a área industrial, não é? Mas não apenas a área industrial, também a área da agronomia, dos serviços. O segmento de previdência, digamos assim, o nosso segmento, vai apresentar crescimento. Isso já são dados consolidados a esta altura do ano, não é? Já é possível dizer isso? Então, é um setor. Não vai crescer tanto quanto cresceu no ano 2013, 2012, enfim, nos anos anteriores, mas é um setor que neste ano não será atingido pela recessão. Então veja que ele tem uma certa corpulência para prosseguir representando um papel importante na economia. Bem, eu vejo, embora isso seja um exercício de futurologia, né? Porque eu não vou estar por aqui daqui a 50 anos, não é? A nossa estrutura física não vai permitir, mas eu vejo a previdência privada como o futuro da previdência. Quer dizer, a previdência estatal, social, eu não quero afirmar categoricamente, mas ela vai representar um papel cada vez menor no mundo das garantias futuras que o envelhecimento da população exige. Quer dizer, cada um de nós vai ter que pensar no futuro, porque a longevidade é um dado, é uma constatação, né? Inclusive as Nações Unidas apresentaram um relatório recente, há pouco mais de um mês, dizendo que já hoje, 2015, a população idosa no mundo é de 890 milhões de pessoas. Isso é, já existem 890 milhões de idosos. E no 2050, esse número vai triplicar. Isto é, a população idosa mundial vai triplicar, portanto nós estamos falando de 2,6 bilhões de pessoas, mais ou menos, para uma população que hoje tem quase 7 bilhões. Ora, a previdência social estatal não vai dar conta, de maneira nenhuma, de dar cobertura securitária, nós estamos falando do seguro, portanto, de dar cobertura aos riscos, um dos quais é a velhice. A previdência social não vai dar conta desse contingente. O que ela vai fazer então? Ela vai se preocupar com a garantia das necessidades básicas, do que nós poderíamos chamar o piso mínimo vital. Então, cada qual vai ter uma garantia. Por exemplo, né, eu estou fazendo, como eu disse antes, um exercício de futurologia. Cada um vai ter garantido pelo Estado uma renda mínima. Poderíamos imaginar assim o valor simbólico, né? Essa realidade vai mudar muito. Mas uma renda mínima de 1 salário mínimo, ou 2 salários mínimos. Mais ou menos como acontece no Reino Unido.
No Reino Unido, na Inglaterra, já é assim. O Estado garante uma renda básica, mínima mesmo, para a subsistência das pessoas. E o mais, cada qual vai ter que buscar no plano da previdência privada. Portanto, é um segmento que necessariamente vai crescer. E esse crescimento será exponencial, porque quanto maior for a longevidade, mais as pessoas vão se preocupar com o seu próprio futuro. Porque se eu vou viver mais tempo, significa que a minha subsistência terá que ser garantida por mais tempo. Seria muito importante que nós, especialmente nossa academia, se preocupasse com isso e começasse a irradiar esses dados para a comunidade. De modo que a comunidade começasse a dizer, bom, eu preciso me preocupar com previdência, porque o meu futuro vai depender de previdência. É um mercado onde as oportunidades de trabalho vão existir, certamente, e vão ser muitas as oportunidades de trabalho. Só que o mercado também estará cada vez mais exigente. Portanto, a chave de tudo é o conhecimento. Sempre será, não é? Mas particularmente nessas épocas de transição, como nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo agora no início do terceiro milênio, né? É uma época de transição para a humanidade e também para nós, no Brasil, enfim, para a América, né? Como um todo. Então, a formação é a chave de tudo. Conhecer cada vez mais o segmento no qual você vai atuar. E preparação. O mercado de seguros de previdência já tem uma tradição das escolas de seguro. Por exemplo, a Funenseg, que é uma escola do seguro e que, portanto, se preocupa com a formação. Ora, isso é essencial para quem queira entrar no mercado. Saber que existem esses cursos de formação, que esses cursos são importantes, que esses cursos são dados pelos expertos no assunto, quer dizer, pessoas que se dedicam a essa área e que podem representar, de fato, um espaço no mercado de trabalho que você pode alcançar. Então, este setor exige muito conhecimento, muita formação, domínio de línguas estrangeiras, que também é um mundo globalizado, onde você terá que se comunicar com os demais, mas seguramente é um setor que vai dar enormes oportunidades de trabalho. Então, eu creio que a ANSP já se inscreve na história do seguro e da previdência no Brasil. Desempenha um papel fundamental, não apenas no ponto de vista cultural, que é a sua essência. Enfim, uma academia é um centro de debates, né? A palavra academia significa um centro de debates, de conhecimento, de projeção mesmo, de reflexão, né, do mercado. Nisso, sem dúvida, a academia tem cumprido o seu papel de maneira magnífica, através das inúmeras promoções que ela realiza. Mas, sobretudo, me parece que a academia tem desempenhado nesses anos, desde a sua fundação, um papel de referencial ético. O mercado tem cada vez mais que ter um referencial, um guia ético. E esse tem sido o papel histórico que a nossa instituição representa. Eu digo que desde que, claro, teve a inspiração do nosso queridíssimo Fernando Silveira, que foi digamos, o autor da ideia, mas desde a memorável presidência do saudoso Manuel Póvoas, que foi um dos executivos mais importantes da história do mercado de seguros, praticamente fundador de algumas das entidades de previdência privada do setor bancário, né, onde a previdência se aloja nesse momento, que era um idealista como nós, né, um idealista que via o futuro da previdência com essa pujança que nós estamos vendo, anteveu esse futuro. Então, trabalhou pela construção de um modelo ideal de reflexão sobre o nosso tema. Até a atual presidência do nosso líder, o presidente acadêmico Mauro Batista, que tem também realizado um trabalho admirável na construção de um ideário. A academia não se pode dizer que ela é um sonho. Foi um sonho antes de ser criada. Depois que foi criada, representa um serviço público notável. Embora seja uma instituição privada, é claro, mas, sobretudo, presta um serviço público. O serviço público não é só o Estado que presta. O serviço público prestamos nós como quando brasileiros agimos em favor da nossa pátria, do nosso ideário, do mercado, sobretudo, né, garantia
da economia social de mercado. Eu tenho defendido muito essa parte, né, da economia social de mercado. Eu tenho um livro, em parceria com outro colega, que é sobre o capitalismo humanista. Então, quer dizer, como é que o capitalismo pode se humanizar para ser algo que faça todos crescerem, né? O desenvolvimento do homem todo e todos os homens. Então, a nossa academia tem representado um papel importantíssimo e faço votos de que ela continue a promover cada vez mais eventos, discussões, debates. Hoje, com uma liderança indiscutível no setor das cátedras, tem sido possível esse espaço interessantíssimo de troca de ideias, que é o Café com Seguro. Tivemos a oportunidade de promover um dos cafés com seguro bastante concorridos, né, sobre uma temática importantíssima, que é a da natureza do contrato de previdência privada. Então, será que o contrato de previdência privada é somente uma relação de consumo? Foi essa a proposta que nós examinamos no Café com Seguro. Muito concorrido, fiquei muito feliz que tenha vingado de maneira tão impressionante. E tem sido assim, quer dizer, a academia como um foro de discussão sobre os temas de seguro e previdência. Faço votos que no futuro cada vez represente mais esse papel. Olha, eu creio que esse espaço é também um momento de construção da academia. Quer dizer, registrarmos o depoimento dos acadêmicos, assim, o que cada qual, de onde cada qual vem, o que cada um de nós representa, o que cada um de nós espera, não só do segmento, do mercado, como do futuro da nossa instituição, é muito importante para a construção da memória histórica. Nessa sala onde nós estamos, nesse instante, não sei se isso já foi focalizado, mas há um painel, eu estou ao lado de um painel, que conta um pouco a história do seguro, do setor do seguro, onde você vê alguns dos baluartes desse setor. Nossa academia quer ser também um pouco a memória histórica do setor do seguro de previdência. E esse espaço, este registro, é muito importante para a consolidação dessa memória.